Alô, comunidade das redes sociais, estamos retornando a mais um ano letivo e cada ano letivo que vai passando, a gente vai acumulando novas experiências pedagógicas. E as experiências pedagógicas, elas são experiências não só pedagógicas, como psicopedagógicas. E como elas são também experiências psicopedagógicas, elas são também experiências terapêuticas. Quando nós nos relacionamos com os alunos, nós estamos sendo encaminhados dentro de um processo que é o processo ensino-aprendizagem. Esse processo, ele é disciplinar e, por ser disciplinar, ele é terapêutico. O maior elogio de um aluno que eu ouvi foi o seguinte: eu gosto da aula desse professor, parece uma terapia. Eu falei, é isso. A experiência pedagógica é uma experiência terapêutica. E se não for terapêutica, não é experiência pedagógica. Quando nós nos relacionamos com o que nós chamamos de alunos, nós nos relacionamos com pessoas a serem disciplinadas dentro de um processo ensino-aprendizagem, e essa disciplina, ela é uma disciplina que envolve corpos, porque disciplinar pessoas, principalmente dentro de um caráter disciplinar, como é, em parte, a nossa sociedade pós-industrial, quem disciplina a corpos. São os corpos que carecem de uma disciplina. Por exemplo, uma experiência que eu comecei a perseguir mais. Você chega numa sala de aula e diz para um aluno ou para os alunos: coloquem o caderno em cima da mesa. Um ou outro se recusa a colocar o caderno em cima da mesa, se recusa a, entre aspas, obedecer à voz do professor, no sentido de colocar o caderno em cima da mesa, ou de abrir o livro, ou de colocar a caneta para escrever, enfim. Quando o professor vai em busca daquele aluno que não teve essa atitude de colocar o material em cima da mesa, ele está em busca de uma experiência de troca com aquela pessoa. É muito mais que uma experiência de eu mando e você obedece. É uma experiência psicopedagógica onde os limites vão sendo colocados, mas de forma, como eu vou dizer, alternativa, de forma a haver uma troca. Então, hoje eu tive, inclusive, essa experiência. A aluna se recusava terminantemente a escrever. Aí eu ia para a turma, mas voltava para ela. Eu queria que ela escrevesse. Parece uma bobeira, mas é extremamente importante do ponto de vista psicopedagógico que o professor vá atrás, que vá em busca não é bem desse cumprimento de ordem, mas em busca da experiência psicopedagógica, que é terapêutica, que é disciplinar, que é o professor, de uma certa forma, ele está em busca daquele corpo, porque é um corpo que se mostra rebelde, no sentido de não se submeter à disciplina. A disciplina não no sentido da ordem, de quem manda e você obedece, mas a disciplina no sentido da experiência psicopedagógica, que é terapêutica. E geralmente é muito comum os adultos crescerem e quando
eles chegam a uma idade mais avançada, ele chega a ter saudades e boas lembranças daquele professor chato, daquela professora chata, que pegava no pé. Mas pegava no pé por quê? Por que o professor é chato? Por que o professor ou a professora era chato ou eram chatos? Porque eles queriam essa obediência, que alguns mais tradicionais chamam de obediência. Obediência à ordem daquele que manda e você obedece. Mas mesmo quando o professor tem esse comportamento daquele que manda e daquele que obedece, a experiência psicopedagógica está sendo colocada. E nesse ano eu resolvi que eu vou com mais afinco em busca dessa experiência psicopedagógica, porque ela me parece bastante interessante. Eu tinha uma turma muito complicada e muito rebelde no ano passado. Esse ano eu resolvi mudar a minha postura com eles. E eu falei que queria um material que todos colocassem o material em cima da mesa. E de maneira contrária ao ano passado, onde eu deixei as coisas um pouco frouxas, eles se espantaram de ver a minha insistência. Mas, finalmente, todos colocaram o material em cima da mesa. Mas uma se mostrava relutante. Eu falei, não, mas eu preciso ir atrás. Eu quero aquele corpo ali. Aquele corpo precisa ser disciplinado. Não pela disciplina daquele que manda, que precisa colocar a ordem em relação àquele que obedece. Mas essa experiência de troca, essa experiência terapêutica, psicopedagógica e terapêutica é que eu procuro e eu acho que todos nós deveríamos procurar. Então, 2019 chegou, mais um ano se inicia e nós vamos aí atrás das nossas experiências psicopedagógicas. Ok, galera? Vocês são do coração.